Vamos avanti, pim piam, você vai lontano, devagar, devagar, você vai a longe. Então já chegamos no curso de Língua e Cultura Italiana, aula número 17. Já são 17 aulas seguidas todas as semanas. Bem, é estudo de texto. Estudo de texto com X, né? Italiano é com S, italiano, com a tradução para o português. Então, para o português, assinalando e substantivo. Os substantivos, com a sua variação, com as suas variações. Então, hoje vemos el vinhal, quer dizer o parreiral, né? Vinhal de le vigne, das parreiras, né? É do livro ancora Far la Storia, do livro Fazer a História, de Geraldo Sostizzo, né? Esse é o livro Geraldo Sostizzo. Então, el vinhal. Estudo de texto, italiano, com a tradução para o português, assinalando e substantivi, os substantivos com a sua variação, com as suas variações. Doperar, usar a cor rosso, dá para ver, né, que é vermelho, né? Então, usar a cor vermelha para a tradução, Doperar, usar o color giallo, a cor amarela, para os substantivos. Então, aqui na verdade, se for numa aula presencial, nós temos muitas técnicas, metodologia para trabalhar um texto, né? Ou um livro, ou tira fotocópia, né, daquele texto e trabalha-se em sala de aula, individual, em grupos, assinalando, lendo. Existem muitas técnicas. Agora aqui online não dá para fazer isto. Então nós vamos fazer dessa maneira aqui, né? Não podemos também reproduzir o texto, nós temos que digitar esse texto. E digitando, daí a gente posta daí em forma de slide também. Então, o giallo, que é amarelo, também existem outras versões no dicionário, ou nos dicionários. Gialdo, zaldo, zalo, dalo e zal. Veja quantas palavras que misturado nos dialetos, né, para dizer amarelo. Giallo é o que eu aprendi, né, o mais, então está aqui, né. Bom, mesmo havendo a tradução que vai anexo, é necessário fazer tradução de palavras e frases, para que a intérprete de sinais possa entender e traduzir na língua de sinais. Então, por isso que a gente insiste ler palavras por palavras e frases. E ela está aqui, ó. Quer dizer, aqui nós deixamos também no slide este espaço aqui para a imagem dela. Então, aqui está a professora Jussara Aparecida Jombra, né? A intérprete de Libras. Eu peço para o nosso técnico para tirar a imagem nesse momento e mostrar ela agora aqui, né? E quem é que está também nos auxiliando aqui, a nossa equipe. Hoje nós vamos ver a equipe toda aqui, né? Aqui começando pela Naira, minha filha, pode dizer o que você faz, e com a filha Kênia, que está lá em Sombrio, professora do FCT,
né, professora de turismo. Isso aqui ele posta no YouTube e eu encaminho os e-mails toda segunda-feira. Caminha. E quando você pode, você vem aqui, Isso. atrás do computador para projetar as imagens. Né? A Jussara está lá, já mostrou, já está aparecendo. E aqui está o que fica atrás da câmera, é o técnico, tá? Isso, eu sou o Rafael, eu sou da técnica aqui e da edição dos vídeos. Ecco, e a Camille Sorgato, né? Eu sou a Camille, cinegrafista. Olha aí, essa equipe, todo dia, toda aula, nós estamos com esta equipe aqui. Então, por isso os slides, eles estão montados dessa maneira. E custa muito trabalho para fazer isso aqui, né? Então, aqui, esse espaço aqui, agora pode colocar a nossa Jussara, intérprete aqui, né? Pode colocar a imagem dela, que ela vai aqui, mas ela está sendo filmada ali na outra parte, tá? Ali do outro lado, com uma outra câmera que vocês acabaram de ver agora. Bom, piccolo o grande. Il testo, allora, comincia così. Começa assim, pequeno ou grande. Ogni famiglia, cada famiglia, gavea il suo vinhal. Gavea, del verbo gaver, tinha o seu pareiral. Gera famiglie, então, tinha, todas essas duas aqui significa simplesmente em português, tinha famílias que havia um vinhal, que tinha um pareiral grande, ou grande, e ora e vendia uva. E então eles vendiam uva, anca para cantine. Anca também para as cantinas que fazia vinho. Dopo de ver fatto il suo vinho a casa. Depois de ter feito o seu vinho em casa. Com a tradução em português, né? Pode ler pequenos ou grandes, cada família tinha o seu pareiral. Havia famílias que tinham um pareiral grande e então eles vendiam uva também para as cantinas, que fazia vinho após de ter feito o seu vinho em casa. Bom, para fazer um bom vinhal, para fazer um bom pareiral, Gevolea necessitava tanto lavoro, tanto trabalho, e necessitava saber fá-lo, claro, saber fazê-lo. Primeiro de tudo, se escolhia um toco de terra, um pedaço de terra, voltada, como em português, banda. Banda também em português, é lado. Dove nascia o sol. Onde nascia o sol. Por quê? Porque i nonni, os avós, diziam que o sol della mattina, da manhã, que fazia bem. O sol, ele fazia bem. Ai vinha, as pareiras. Depois fazíamos lebuse, os buracos, fundas, e largas.
e limpianimo e as enchíamos de luame, de bestia, de esterco de bestia, dos animais, bestia dos animais, e nas chanta de terra, e pouco de terra, bona, boa, e rento pianteimo, e dentro plantávamos um ramo de navinha, um ramo de uma pareira. Dopo de um ano, depois de um ano, sorastoramo sobre este ramo, que chamemos cavalo, que nós chamamos cavalo, femo ele encalmo, fazíamos o enxerto. Dali avante, dali à frente, bisogna, necessitava tender pulito, cuidar direito, pulito. Questo encalmo, então, este enxerto era feito porque a vinha produzisse, a pareira produzisse bem graspi, bonitos graspos de uva, e de qualidade bona, e de qualidade boa. Intanto le vigne, enquanto as pareiras vinha para cima, o correto português, mas quer dizer crescia, né? Em português, vinha uma expressão que a tradução de português não dá, simplesmente crescia. Pianteimo e palanque. Plantávamos os palanques de cantone e estireimos. Tei nos cantos e espichávamos, estireimo, o fio, dove ligueimo, onde ligávamos le vigne, amarrávamos, melhor tradução, as pareiras. Del primo ano, no primeiro ano, le cargueia, elas carregava quase niente, quase nada. Ma del secondo ano avanti, mas do segundo ano avanti em frente, bisogna mettergli altri palanchi. Necessitava colocar a elas, mettergli altri palanchi, outros palanques. Por quê? Porque o fio não se esbaçasse. A linha, o fio, né, não se abaixasse. Né? Bisogna sempre, necessitava sempre estar atento, ficar atentos com a herbe, com as ervas, o mato, né? E pi de tudo, e mais de tudo, com le formiche, então, com as formigas, que se não le copia, que se não as matávamos, le manha fora tudo. Elas comem tudo, fora tudo. Também a tradução do português, ela come tudo.
inverno, na metade de inverno, avanti, em frente, bisogna bruscar le vigne. Necessitava bruscar, tostar, né, as pareiras. Eles começavam e elas começavam a molar fora le folha. Começava a soltar fora as folhas, insieme e graspi, e junto os graspos. L'ora era hora, então, era hora de tirar via i butis, de tirar os brotos, tirar fora de via os brotos senza graspi, sem graspos. E subito dopo, e logo após, darghe su il verderame. Então, darghe su, dar em cima, passar o verderame, né? Il verderame. Verderame é aquela mistura lá com água, né? Para dar para as pareiras, né? Para elas não enferrujarem e ter saúde. Questo era il peso lavoro. Este era o pior trabalho del vinhal, do pareiral. Então, realmente, eu já ajudei também. Meu pai, naquela época que não tinha motor, não tinha bomba, não tinha nada, tinha que carregar nas costas. E aí cansava demais. E todo o lombo e as calças traseiras ficava tudo encharcado deste verderame, né? Então cansava mesmo. E noni, os avós, passea sotto le vigne, passava debaixo das pareiras quase tutti i giorni, quase todos os dias, para dar un'occhiata, para dar uma olhada e ver se não corria qualcosa, e ver se não necessitava de alguma coisa, de qualcosa. Quando les comecia, quando elas começavam restar mese rosse, ficar meia rosada, né, vermelha, no antri nós começávamos esbecolar. Esbecolar, quer dizer, bicar, em português, né, bicar. Bicar não é passarinho, né, mas chamava esbecolar. Mesmo assim. Dopo que lua, após que a uva, la uva, restea madura, ficava madura, feimo il vinho, fazíamos vinho, doce, e anche uvada, e também uvada. E quando ela era tutta madura, e quando ela era toda madura, começamos a catarla su. Começamos a catarla su. E aqui é raccogliere, né? Começar a vindima, né? Tirar os costos, coiceste. A tradução portuguesa aqui é meio difícil. Catarla su. Juntar-la sobre, coiceste, com os cestos. Lameneimo casa. A levávamos em casa, com a carreta, com a carroça de bois. E lá pesteimo. E a ela pisávamos coi pé, com os pés. Manetti magari, né? Mas limpos, no entanto.
Dopo era só esperar o tempo, após era somente só esperar o tempo justo, certo, escomeçar beber o vinho. Começar a beber o vinho. E subito dopo e logo após scominciamo tutto un'altra volta. Começávamos tudo outra vez. Mas smiciar del vinhal, mas smiciar quer dizer mexer, mas aqui quer dizer trabalhar, mexer. No pareral era um dos melhores trabalhos. Era um dos melhores trabalhos de fazer casa. De fazer casa. Bom, prima recordar alcuni articoli e pronomi sobre il testo. Allora finito il testo, terminato il testo, prima recordar alcuni articoli e pronomi. Aqui está metade português, metade italiano, né? Texto aqui é com S. Isso aqui é português, texto, né? Então, antes, recordar alguns artigos e pronomes sobre o texto. Ele é um artículo singular masculino. Ele, artigo singular masculino. Sou, que é suo. Sou, também duas maneiras de dizer sou, que é um pronome possessivo singular masculino, que é o seu, né? Famiglia, que, né? É um pronome relativo. Traduz oração, mencionar em tela prima. Então, o pronome relativo, ele é após a primeira oração, que na primeira diz famiglia, por exemplo, família que se refere à família. Então, é a segunda oração mencionada na primeira. Então, é o pronome relativo. Le é um artículo possessivo plural. Artigo possessivo plural. Artículo indefinido masculino singular. Então, aqui é um artigo indefinido masculino singular. Interpretação do texto em tel color rosso. Então, o texto na cor vermelha. Pare cantine. Bom, aqua é sem la L. Tem alguns dialetos que não usam a L. Então, cantine. Então, para e cantine. Quer dizer, para as cantinas. Nós escrevemos, os dicionários trazem le cantine com L. Então, para le cantine. Se não me engano, na aula passada nós mencionamos isso aqui. Então, para as cantinas. Aqui também é as, sem la L, que nós entendemos e se femo capire, se fizemos entender. Dopo de ver fato, após de ter feito. Aqui ver é um verbo gaver, que é haver, ver, del indicativo. Em estado natural, ar, ir, que é infinitivo, português, né? Então, ver é um verbo. O verbo haver, ou ver, stessa coisa, mesma coisa. O verbo ver, no infinitivo. Escoia. Bom, escoia, que o autor, ele tentou uma palavra, talvez não lembrou na hora de escrever, que é portuguesada, né? Escolha vem de escolha. Aqui tem um i a mais também, escolha. Escolha. A gente lembra o italiano e põe um i a mais. Então, escolha, no nosso dicionário, é scelta. Scelta é escolha. E aqui ele pôs, que quer dizer escolha, sem sair aqui, né? Então, escolha, não lembrou de certo na hora de escrever. Não consta nos dicionários, acho, escolha.
Fea bem a vinha. Então, fazia bem as pareiras. Então, fea bem a levinha, que é outra, então, sem a L. E que não se capima, nós entendemos também. Então, os dialetos sem o L. A levinha. Fazia bem as pareiras, né? Continuando, em calmo, quer dizer, enxerto. Né? Em calmo, vinha, produzisse. Aqui também é outra palavra aportuguesada, né? É produrer. Produrer, de produrer, que é produzir. Né? No nosso dicionário não temos assim, desta maneira escrita. Mas dá para entender, né? Um aportuguesado. É produre, produrer. El fil. Bom, aqui, fil quer dizer linha ou fio. No caso, ele quis se referir a fio. Né? Fil metálico. Ele podia até acrescentar metálico, né? Mas no texto dá para entender que é fio metálico. Não é fio de linha. Obviamente não se usa fio de linha no parreiral. Então é perfeitamente entendível. Fio de ferro, anche pode ser. Fio, linha, arame. Então o fio português é de linha ou de arame. Esbecolar. Então petiscar. Bicar. Bicar é passarinho, né? Mas petiscar seria a tradução em português de esbecolar. Mas becolar está mais para bicar. Bécola. Que esbecola é galinha, é passarinho. Fameia é uma paroxítona de tongo crescente. Então, fameia porta acento, leva acento. Na verdade, ele não pôs esse acento. Se foi antes das régulas serem combinadas, mas, enfim, fameia leva acento, porque é uma proparoxítona ou ditongo com ditongo crescente, ia. Fameja pode ser também. Ou família, também outra maneira de escrever família, portuguesado, mas está no dicionário também. Li. Li é um advérbio. Advérbios de posto, de lugar. Então, é um advérbio de lugar. Para diferenciar de li, artículo. Então, as palavras homófonas, é isso em português, né? Quando elas são escritas da mesma maneira, então elas têm que ser diferenciadas pelo acento. Li é um advérbio de lugar, para diferenciar do artigo li. Né? Bem, sostantivo intercolor giallo, gialdo, né? Então amarelo, substantivo agora. Substantivos é a parola. Então, substantivo é a palavra que dá nome. Que dá nome. Ai essere, aos seres, em geral. E se flexiona em gênero. E eles se flexionam em gênero, número e grado. Grado. El substantivo se classifica em. Então, o substantivo se classifica em próprio, comum e simples. Próprio, comum, simples. Composto, stesso como português, e concreto, stesso como português. Abstrato, primitivo, anche come português, e derivado, anche come português. E coletivo também come português. Então, essas são as várias classificações dos substantivos. Vediamo tutti adesso in avanti. Esempi del testo. Abbiamo del testo. Famiglia è un sostantivo comum, singular femminile. Substantivo comum singular feminino. Famiglia. Vinhal
é família, né? Vinhal, pareiral. Substantivo comum, singular, masculino. Cantine, cantinas, substantivo comum. Plural, cantinas, feminino. Vinho, substantivo comum, singular, masculino. Casa, texto como português, substantivo comum, singular, feminino. Lauro, trabalho, substantivo comum, singular, masculino. Toco, melhor, não é toco. Qual é toco? Né? Toco é um substantivo, toco é um pedaço, né? Um toco de terra, né? De terra, né? Em italiano, um toco de terra. Substantivo comum, singular, masculino. Terra, substantivo comum, singular, feminino. Nonos, substantivo comum, plural, masculino. Sol, substantivo comum, singular, masculino. Bem, qua há uma variação que vai em telanexo, né? El sole, ou el sol, diz cosita em português. O substantivo sol, ele pode ser próprio em alguns contextos e comum em outros. Quando nos referimos à estrela, ao astro, é próprio e devemos escrever seu nome com inicial maiúscula, assim como Marte, Netuno, Plutão, Lua. Se nos referimos à luz e ao calor desse astro, é comum e devemos empregar inicial minúscula. No caso do texto, refere-se à luz e ao calor do sol no pareiral, que fazia bem as pareiras. Então, portanto, aqui é o substantivo comum, singular masculino. Participação de... Opa, adesso qua, vem fora participação. Ademilson Belão. Ô, Ademilson, dove sito? Onde é que você mora? Ecco, na aula 14, curso de Língua e Cultura Italiano, 5 de 10 de 2020. Nella aula 14 della storia e l'orco, c'è scritto cosita. Eu digitei do livro. No livro está assim. O autor que escreveu não percebeu. Provavelmente quem fez a correção do livro também não percebeu, né? Um N a menos, aqui vai mais um N, né? Niente, para dizer nada, conforme o anexo. Aqui ele copiou, né, do meu slide e eu juro que eu não percebi também. É correto, Ademilson Belão. E questa parola fez tremar, fin quei que dizia que havia gran coraggio e que não havia paura de niente. Não seria niente, diz ele, ou magari, niente, sim, correto, o Ademilson. Niente, vai um N aqui, sim, quer dizer nula. Variação de niente também pode ser. Graças, Ademilson. Continuem, então, participando. Muito obrigado. Lavoro de casa. Vai anexo. Agora nós pedimos um servicinho de casa. Qual é o servicinho? Classificar i sostantivi o substantivo sotto, abaixo, come fatto in esempi sopra, como feitos exemplos sobre, anterior.
e mandarmelos fim il giorno 1/11/2020, até semana que vem, tá? Até o dia 1/11/2020, para o e-mail. Aqui não teve jeito de mudar a cor, né? Quando é assim, a cor não muda. cursoitaliano@gmail.com. Ou melhor aqui eu tenho dificuldade de trabalhar com esse Gmail. O feibemo@conectcom.brasil. Então são 10 substantivos. Simplesmente dizer aqui, né, substantivo próprio, comum, singular, plural, masculino, feminino, né, como foi feito os exemplos anteriores. São apenas 10 palavras. Então vai anexo, né? Isso aqui vocês preenchem e me devolvem por e-mail. Ok? É um lavoro piccolo, trabalhinho pequeno, não tem medo nenhum. A maioria sabem fazer, mesmo aqueles que iniciaram agora. Então, boa sorte. Ecco, arriviamo alla fine. Chegamos no final. Denkoi. Allora, grazie e fin lunedì che viene. Un abraço a todos e buonanotte.